Fala galera, meu nome é Leonardo Sarelli. Hoje vou falar sobre as duas formas de alcançar 1 milhão. Um caminho simples e que poucas pessoas comentam e às vezes a gente não faz essa matemática ou essa conta e ouve algumas pessoas, mas não faz você mesmo para comprovar se realmente isso acontece. Então, seguindo aqui, a matemática é simples e poucas pessoas te ensinam isso e falam isso. O Albert Einstein, né, um dos gênios que passaram por essa terra, ele disse que os juros compostos são as oitavas maravilhas do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. E baseado nesse contexto, Albert Einstein, ele foi um dos gênios e ele revolucionou muitas áreas, até falando desde a matemática, metafísica, até da espiritualidade. Ele fala que muitas coisas são seguidas pela intuição e não pela matemática, mas essa união dos dois é poderosa. Então, baseado nisso, a riqueza não é sorte, é consistência. E eu vou mostrar um pouco sobre algumas análises e o que essas duas formas que eu vou falar hoje é o mais essencial aí para mim no momento, e se você se identificar pode ser para você também. No mercado tradicional, se eu fosse aportar R$ 1.000 mais 350 por mês, eu começaria com capital inicial de 1.000 e 350 eu aportaria mensalmente. Em 10 anos eu faria mais ou menos, expectativamente matemática, 58 mil. Ok, e aí depois de 20, 147 ia subindo. Ia demorar um bom tempo para chegar a 1 milhão, 50 anos. Ok. E aí você fica pensando, caramba, ganhando 1% é muito bom, né? Mas leva um tempo bem maior, né? Porque precisa da consistência e aqueles juros compostos que o Einstein falou que é a oitava maravilha do mundo, é quem entende e ganha. Baseado nisso, a gente precisa entender o poder dos juros compostos no mercado futuro. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a testar e eu comecei a ver algumas ideias que eu poderia alcançar uma rentabilidade mensal de 8%, de 4% em média, arriscando 2% ali do meu capital inicial. Então eu basicamente iria estar disposto a perder 2% do meu capital para ganhar 8 ou até mais, dependendo da estratégia, dependendo de como estaria o mercado. Então, essa é a primeira forma, investimento no mercado futuro. Baseado nisso, eu fiz uma calculadora que faz uma expectativa matemática. Eu vou voltar aqui para a gente fazer essa matemática utilizando a estratégia no mercado futuro e sem ficar fazendo trader. Trader seria você aportar, investir todo dia. Não, seria mais para o lado do swing trade e position trade. Seria posições de longo prazo. No caso, seria uma posição, vou falar que seria médio prazo. Você entrou, vamos supor, hoje é sábado, você entrou hoje, você poderia sair na quarta-feira, ou você poderia sair no outro sábado, ou você poderia sair só no outro mês, entendeu? Buscando uma rentabilidade X que você quer. Então, baseado nisso, a gente vai fazer aqui, ó, vamos começar com R$ 1.000. Essa calculadora dá para você fazer em dólar ou em reais. Eu vou fazer em reais para ficar mais didático, mas no mercado futuro, aonde eu utilizo, eu entro com o dólar, então você basicamente está ganhando 5 vezes mais. E aqui o aporte seria de 3.350. O meu alvo de taxa eu vou deixar X de 8%, é o que eu quero alcançar, é uma expectativa matemática que eu quero alcançar por mês. Ela é bem baseado no que eu vi do mercado, você consegue fazer se você for bem paciente, tranquilo, entrar nas horas certas, sair na hora certa. Não ter uma hora certa, né? Mas você traçando um objetivo correto, você consegue fazer. Você consegue fazer uma porcentagem boa. E eu vou estar provando isso para mim mesmo, gravando vídeo, mostrando os resultados e as coisas acontecendo. Então, basicamente, estou fazendo uma matemática aqui que seja uma matemática que as probabilidades estejam a favor de mim e não do mercado.
Então seria 8% que eu iria buscar, arriscando o meu capital 2%, que seria uns R$ 20 aí, basicamente, né? Se a gente fazer aqui na calculadora, 20% de 1.000, 20, R$ 200. Falei errado, né? Que eu estava fazendo com 100 antes, né? R$ 200, isso. Então seria R$ 200 para ganhar R$ 80. Opa, tá errado isso aqui. Vamos ver. Agora tá certo. Não, tava certo. A calculadora tá me enganando, cara. Mas é isso, R$ 20. Olha aí, eu duvidando da minha própria matemática, mas é assim mesmo. Aí eu coloquei aqui uma duração de meses que eu iria fazer isso por 12 meses e uma probabilidade de acerto nessa estratégia minha de 60%. Então, basicamente, eu iria só entrar nessa posição se matematicamente eu tivesse 60% de probabilidade de acertar aquele swing trade, aquele investimento. Ah, vou comprar e eu tenho a probabilidade de acertar 60% a favor de mim e 40% contra. Então, ok. Feito isso, a gente vem aqui, simula. E aqui embaixo vai ter a matemática. Matemática da recuperação, né? Se perder 2%, se eu perder 2%, eu preciso ganhar 2% ponto 0,4. Então aqui mostra se eu perder, eu preciso recuperar isso. Preciso ganhar isso para recuperar o que eu perdi. Ok. Aí aqui a gente consegue ver a expectativa matemática. Ele me dá uma média dos 8%, eu poderia ganhar ali entre 4%, um saldo final esperado, que seria bem mais realista do que o potencial máximo, então seriam 6.845, eu iria conseguir, basicamente aí baseado na expectativa matemática. No ano isso, no final do ano eu iria terminar com isso. Potencial máximo seria de 9.141, se eu acertasse tudo. Claro que é um potencial máximo. Aqui seria a probabilidade contra mim de perda 40%. A perda máxima por mês seria de 20. Perda ponderada R$ 8. E aqui a gente consegue ver o crescimento que seria se eu perdesse, no cenário pessimista, né? Se eu só perdesse, a expectativa matemática aqui no meio, 6.845, e o potencial máximo ali de 9.141. Aqui mostra a tabela de recuperação de perda, se eu perder, quanto que eu tenho que recuperar. Ó, se eu perder 5% do meu capital, eu tenho que recuperar X e tal. Mas aí o que eu quero fazer? Ó? Aqui foi o primeiro ano, né? A gente fez o primeiro ano. Eu vou partir para, baseado nessa métrica, vamos colocar aqui 10 anos. Quanto que daria? Aqui eu já fiz um ano, então eu teria que fazer... Vamos ver se eu consigo fazer 10 anos aqui. Basicamente, 60 meses, né? Aí eu tenho que dividir por 12 para ver. Dá 5 anos. Então eu vou fazer mais 5 anos. Se eu tivesse 5 anos mesmo, 60 meses, 12 dividido por 60. Opa, 60 dividido por 12. 5 anos. Então seria 5 anos. Vou fazer uma média de 5 anos aí, para ir já mais direto para a gente ir para os outros assuntos, para você entender essa visão que eu tive e queria compartilhar com vocês. Então, colocando 60 meses, aí eu já não iria começar com isso, eu já iria ter mais ou menos 6.845 aqui. E vamos supor que eu continuaria aportando, ainda faltou aqui 350 mensal, que ficaria ali dependendo da sua renda leve. Tem que ser algo que você consiga ter a consistência naquilo, entendeu? Para você aportar. Buscando 8% e tal. Vou fazer fiz uma, então já foi
basicamente, eu vou fazer 11 anos, porque eu já fiz um ano, então eu vou fazer mais uma. E aí, basicamente, olha onde a gente chegaria. Em 6 anos, a gente teria 155.300. Aqui tem 5, né? Então a gente tem que vir para cá. Aí eu pego esse total aqui, bem simples, copio. E aí a gente vai fazer mais 5 anos. Que aí vai dar 11 anos. Eu poderia tirar, mas eu vou deixar essa matemática. Continuando, 5 anos para dar aqui comparação com os 10 anos investindo, ganhando 1% ao mês, não arriscando, colocando Selic, Tesouro Selic e tal, algo desse tipo. E aí eu mando de novo e olha a beleza disso, cara. Olha o quanto subiu isso, mano. Mano, olha isso. Isso que eu quero abrir a consciência de quem está assistindo. Eu espero que isso chegue para bastante pessoas, porque se você conseguir usar a matemática a favor de você, se você começar a estudar e entender que o mundo, a matemática está presente em tudo que a gente faz. Depois que eu li o livro sobre o Einstein e comecei a entender sobre a matemática um pouco, a matemática está em tudo. Se você consegue aplicar matemática nos seus investimentos, na sua vida, seu crescimento começa a mudar. Não só na matemática, mas na física e tudo mais. E olha isso aqui, mano. Em 11 anos, você conseguiria fazer 1 milhão. Aqui já está até mais exponencial, com uma busca de 1% de perda para retorno de 8%. Você faria 1 milhão, podendo perder no máximo no mês 3.000 e na perda ponderada 1.242. Fazendo investimentos conscientes, usando uma estratégia, não fazendo day trade. Eu não estou vindo aqui com a ideia de day trade, eu estou vindo aqui com uma ideia de você ser um analista do mercado e investir em posições mais longas. Você não precisa entrar um monte de vezes no mês. Você precisa entrar na hora certa e conseguir, dessa hora certa, você perder pouco se você errar a mão e ganhar muito. E no mercado tradicional, às vezes a volatilidade é baixa. E aonde que a volatilidade é alta? No mercado de criptomoeda. As moedas sobem e descem no dia 2%, 4%, 7%, 15%, dependendo da moeda. Então, isso aqui seria uma visão de mercado tradicional. Eu estou trazendo uma visão que está revolucionando já faz um tempo. Eu estou analisando e estudando o mercado já faz desde 2021. Eu estou no mercado, olhando, analisando, estudando, e eu comecei agora eu comecei a investir de verdade e a buscar essa rentabilidade, a colocar o pé na água e começar a viver isso. E eu vou estar documentando aqui e eu espero que ajude vocês, porque eu também estou em busca e acredito que se você está assistindo, você está em busca de mudança, de crescimento. E não é um atalho, mas é uma estratégia diferente que encurta o caminho. E a gente vai provar aí com o tempo, porque o tempo é um dos mais poderosos ali para a gente no longo prazo. Então o mercado futuro ele tem um crescimento de início lento, base sendo construída, depois os ganhos visíveis graças ao juro composto começa a aparecer e a explosão de crescimento exponencial em ritmo acelerado quando você começa a ter mais capital ali e começa a ver que é possível. Aí passando, o que eu também estou utilizando agora, que a gente vai entrar no ponto da IA, que seria
a tecnologia que está sendo proposta para a gente nessa era. Eu estou utilizando a IA como ferramenta, mas o meu conhecimento no mercado, já fiz alguns cursos, como eu recomendo para você que está assistindo fazer o curso do Storm, que ele fala muito de cripto e ele fala duas estratégias que o Storm já é um cara consolidado, já tá, faz um tempão no mercado. E se você usar a IA como ferramenta, mas seu conhecimento, o crescimento é muito exponencial, né? Então eu estou utilizando ela para fazer várias coisas. Vou mostrar para você. Estou fazendo ela com uma análise preditiva. Eu utilizei o Cloud Code para construir ela. Aqui eu mandei um prompt, construí ela totalmente aqui no que eu queria. Ela construiu aqui. Vou mostrar o que ela está fazendo. Deixa eu descer aqui. Basicamente ela traz o que? Um viés. Pedi para ele me explicar aqui. O sistema mostra 4 blocos principais. Primeiro, o nome, você coloca o nome da moeda que você quer. Ela confirma no mercado futuro da Binance, B, porque eu invisto pela Binance, que eu já vou mostrar para vocês. O preço atual da moeda, ela pega a data e a hora. E aí ela traz uma análise simples, mano. As pessoas complicam colocando um monte de análise em vez de fazer o simples e ficar só no simples e continuar na consistência. A matemática é simples e tem resultado. Se você fizer uma coisa simples, com certeza você vai ter resultado, porque é algo simples, você consegue ter consistência ao longo prazo. É isso, entendeu? E ela traz uma avaliação do time frame, que seria a tendência primária, direção grande do mercado. Ela traz a tendência secundária, que é as correções dentro da primária, e a terciária, que seria as 4 horas, movimento de curto prazo. Então seria uma análise simples da teoria de Dow, que é um dos que eu acho que todo analista de mercado utiliza para dar uma olhada. Então, para mostrar se está alta, baixa, transição, lateral. E ela mostra os topos e fundos. E é sobre isso que a gente precisa investir. Eu vou estar gravando em outro vídeo estratégias que eu estou utilizando de topo e fundo. E ela mostra basicamente tudo isso. O que é tendência primária indica para o trader, o que a tendência secundária confirma e contradiz, o suporte e resistência mais próximo com a distância. Então eu vou mostrar na prática aqui. Não coloquei um visual aqui para ela, estou fazendo no código mesmo. E aí ela vai perguntar qual que eu quero. Eu quero saber da Solana. Ela vai conectar na Binance, vai puxar as candle e pronto, resultado. Aí ela vai me trazer aqui, vai me trazer tudo sobre essa moeda. Aqui ó, símbolo, mercado, o preço que tá, o horário. Lá é o OTC, outro horário. Beleza. Teoria de Dow, análise de tendência. Ó. Primária semanal tá lateral, secundária diária lateral e terciária lateral, sem direção clara definida. Então, basicamente a moeda tá em lateralidade, não tem uma definição boa assim. E aqui ela traz as resistências acima do preço atual. Ó. Vamos ver aqui então. 106 seria o toque de resistência. Então vamos lá ver se ela está falando a verdade. Tem que confirmar, né? Aqui eu estou com a posição na AVE, mas eu vou abrir lá na Solana para a gente dar uma olhada. Beleza, ela falou que o topo seria na C. Vou marcar aqui. Última resistência forte. Vamos ver aqui se ela está falando a verdade. É, ó, 106 a resistência. Aqui. Um toque. Realmente fez um toque aqui. Depois caiu. Então ela mostrou uma resistência aqui. Cadê? Me perdi aqui. Aqui. E vamos pegar uma mais baixa aqui, ó. Ela mostrou 2 toques e 3 toques. Ó. Vamos ver de 89. 89.
Realmente ela está falando certo, que seria a resistência aqui, ó. Pode ver que o gráfico tocou aqui. Eu tinha editado para ficar mais simples isso aqui, as cores, eu não gosto dessa cor, eu gosto de deixar branco e preto, mas ele tirou, não sei porquê, e ela veio tocar aqui, ó, pode notar que ela deu um toque por aqui e desceu, ó. Basicamente ela está com uma tendência bem forte de baixa e está lateralizando agora, como tem falado a situação da primária, secundária e terciária. Agora vamos ver os suportes. Eu quero saber um dos suportes porque eu estou em busca desse suporte. Ó, ela falou que tocou 3 vezes esse suporte, ó, 67. Então vamos ver onde está o 67. Vamos ver se ela está falando certo. 67 mais forte aqui, ó, onde que eu estou mirando. Tocou aqui e deve ter tocado lá atrás em algum momento no 67. Mas eu vou voltar agora. Vamos ver se ela falou algum de 76. Aqui, ó, falou 76. Então ela falou certo, ó, 2 toques. Vamos ver. 66 foi 2 toques. Provavelmente ela vai tocar novamente. E talvez eu realize aqui buscando alguma porcentagem aí. Ou mais para baixo. Vai depender de como vai estar o mercado. Então, resumindo, você consegue utilizar essas ferramentas em pró do seu investimento, utilizando o IA e utilizando seu conhecimento. Eu tinha um conhecimento sobre a teoria de Dow, porque eu tinha estudado em um curso, que era do Storm, e apliquei aqui para mim analisar mais rápido, para mim não precisar, eu abri o gráfico aqui. Antes eu abrir o gráfico, eu posso rodar, aí depois eu só confirmo as posições, suporte, vejo, fica muito mais rápido para analisar. Ou às vezes também dá para você colocar até um robô para investir, mas eu aconselho primeiro você entender do mercado. Se você não entende ou se você já entende, daria para utilizar a IA para você colocar um robô para ficar investindo para você. Eu entrei na área de desenvolvimento por conta disso também, para aprender mais, e atualmente estou na área de desenvolvimento aprendendo sobre programação, sobre desenvolvimento, estou já para terminar a faculdade de desenvolvimento e usar a tecnologia agora com o boom da IA para impulsionar esse crescimento. Então seria isso. E aí eu vou mostrar uma das rentabilidades que eu tive esse mês. Claro que eu entrei pouco para testar o mercado, para ver se eu estava com a métrica certa, com a estratégia certa, e nessa estratégia certa eu consegui entrar no preço de 84. Então seria aqui, eu entrei aqui, ó, podem ver que tem vou tirar essa posição que está aberta para a gente ver melhor. Ver se vocês conseguem ver aqui. Basicamente eu peguei essa mão aqui, ó, ela fez um movimento aonde para mim era essencial fazer para mim entrar. Entrei aqui e vendi aqui em 87 mil, que seria basicamente por aqui, ó. E olha, esse movimento me rentabilizou 16%. E olha que eu estava falando dos 8%, tá entendendo? Eu falei 8% ou 4%, a metade, a média, né? Mas olha o quanto é capaz de você conseguir fazer um dinheiro, fazer uma rentabilidade muito melhor que um CDB, muito melhor que um Tesouro Selic no mês, aportando simples, com buscando um risco mais baixo. 2% eu coloquei ali porque seria o padrão para quem está começando. Só que dependendo de como você for aportar, às vezes você precisa arriscar mais um pouco, 6% do capital. Mas aí é para quem já está entendendo mais, já consegue aplicar melhor a estratégia sem se afobar, sem seguir a emoção, mas seguir metodicamente a estratégia. E com isso, cara, eu consegui lucrar 16%. Se eu tivesse entrado, vamos supor, com aqueles R$ 1.000 buscando uma rentabilidade,
Vamos fazer uma conta aqui simples de padaria. R$ 1.000, 16%. Eu teria feito 160, já teria passado a rentabilidade que eu estaria buscando, que era 8% que eu estaria buscando. Eu teria feito 160, arriscando R$ 20 do que eu tinha no capital. Então, fica aí a reflexão para vocês. É algo sensacional isso. Vou mostrar para vocês algumas posições que eu estou agora. É aqui mesmo. Tem uma posição aqui, não está posição aberta. Eu não vou falar muito da estratégia, eu posso falar nos próximos vídeos, senão vai ficar muito longo. Cadê meu stop? Aqui. Basicamente eu entrei vendido depois aqui, onde eu marquei, entrei vendido aqui. Basicamente ela veio até aqui embaixo, ela fez uma porcentagem boa, ó. Fez 4%, pô, metade da porcentagem que eu tava falando de 8%. Se eu quisesse, poderia ter vendido. Mas eu tô querendo buscar aqui embaixo. Tô querendo buscar uma realização aqui, ó, basicamente, ou aqui. Provavelmente eu vou buscar de 8 aqui. Eu queria buscar aqui por quê? Porque o mercado tá derretendo. Olha as médias. Isso aqui são médias muito fortes. Essa média está muito para baixo. Então, eu estava precificando que o preço poderia bater aqui. Mas eu acho que não vai ser tão rápido. Então, talvez eu realize uma parte aqui. E se descer aqui, eu consigo fazer uns 7, 8%. Então, já é ótimo, entendeu? Atualmente, eu não estou... Vou mostrar aqui para vocês a realidade. Posição. Atualmente aqui nos dois eu estou saindo perdendo 2% por enquanto, alguns centavos. E aqui estou perdendo nada, estou empatado. E eu vou mostrar na Eve o que eu entrei também. Ok. Não vou falar muito da estratégia, como eu disse, só vou mostrar como que funciona. Isso aqui é a Binance, é uma corretora onde você consegue investir no mercado futuro. Se você está aí no vídeo, quer entender mais sobre isso ou quer saber como que eu estou fazendo tudo isso, o processo, colocar o dinheiro e tudo mais, comenta aí, que aí eu vejo que tem pessoas querendo, eu gravo. Não vou gravar sem ter uma demanda, entendeu? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo já sabem, então é melhor eu priorizar a estratégia do que fazer outra coisa disso. Aqui na Eve eu comecei a entrar e um ponto importante é você não focar em um monte de moeda, um monte de papel. Não foque em um monte de moeda. Foque em uma ou duas, no máximo, no máximo. Eu estou focando em duas, mas eu estou pensando, depois que terminar a exposição, focar só em uma, porque quando você prioriza um foco só, você melhora, você começa a ver os detalhes que você não via focando em duas coisas, três coisas. Então, tem um livro A Única Coisa e fala muito a respeito sobre o foco em uma coisa só para as coisas acontecerem. E aí entra na matemática, que é uma coisa simples, resultado consistente. Vai ter resultado no consistente fazendo uma coisa simples, focada em uma coisa só. Acho que ficou meio repetido, mas é isso. E beleza, aqui eu entrei vendido. Estou buscando até aqui. Quanto que isso aqui vai me dar? Por aí, uns 16% mais ou menos. Mas na minha matemática eu acho que é 8% por aí. E aqui é o meu stop loss. Se bater aqui eu estopo, perco 2% do meu capital. Tá tudo bem, espero outra posição. E é isso, e seguimos. Então voltando aqui para a apresentação, usar as IAs como previsão de mercado utilizando IA. Decisões, conhecimento e crescimento. Aí aqui as duas formas que muda tudo no mercado é utilizando essa estratégia que a gente falou, e a segunda forma é você criar conteúdo em cima do que você gosta. E atualmente eu estou construindo conteúdo em cima do que eu gosto. Já, se você vê aí no meu YouTube, já construí conteúdo de várias coisas que eu estava aprendendo no tempo.
Então é basicamente você ser verdadeiro com você e apresentar as coisas que você mesmo tá fazendo. E com isso você consegue construir audiência, gerar renda, usar seu conhecimento como o seu produto e tá tudo bem. Isso não é ser marqueteiro, não é ser aqueles caras guru de mercado, guru. Não quero enganar ninguém, quero apenas passar a verdade do que eu estou buscando. E se caso isso não der certo, eu vou falar aqui e vou mudar a estratégia e vou continuar gravando vídeo falando que, ó, desse caminho que a gente estava seguindo, que eu estava seguindo, não vira, tem que seguir outro. E basicamente, então, as duas formas que eu estou aplicando para chegar a 1 milhão, chegar na liberdade financeira, seria aplicação no mercado futuro e criação de conteúdo, compartilhar meu conhecimento, construir audiência e gerar fontes de renda e escalabilidade, né? E aí tem a diversificação, o crescimento acelerado e liberdade de tempo, que é o primordial que eu busco, é você trabalhar com o que você gosta, ter tempo com a sua família, com a sua esposa, ter tempo para você cultivar seu espiritual, seu emocional, seu corpo, você treinar, você aproveitar de verdade e viver essa vida, não passar essa vida, porque tem uma frase muito legal que muitas pessoas só existem, poucas vivem de verdade, do Oscar, que é um filósofo finlandês, depois você pesquisa você vai ver. E essa frase me pegou muito, que eu falei, muitas vezes a gente está vivendo no automático. Então, você alcançar essa liberdade financeira e fazer o que você gosta é algo que você vai viver algo novo, viver com propósito e viver de verdade. E aí aqui tem uma comparação, uma forma e utilizando as duas formas. Se caso você fosse usar as duas formas no mercado e criando conteúdo. No final de 7 anos, provavelmente você poderia fazer isso aqui. Aí eu usei 8%, fazendo o mesmo aporte e uma métrica ali do que você poderia vender de conteúdo ou ganhar de anúncio ou patrocínio, alguma coisa assim. Então, olha o processo daqui de 1 ano até 7 anos, você estaria fazendo aí quase chegando a 1 milhão, né? E se a gente voltar no mercado tradicional, demoraria alguns aninhos. Deixa eu ver, já final aqui. E o próximo passo seria a melhor hora para começar foi ontem, a segunda melhor hora é agora. Então espero que agregue aí. Tamo junto, se curtiu esse vídeo, comenta, curte, tamo junto.